Boa noite, meus irmãos. Todo mundo na paz? Espero que sim. Nós estamos todo mundo na paz aqui, graças a Deus. Estamos todo mundo bem. Faz alguns dias já que eu não posto nenhum vídeo no canal. Tava esperando Deus falar comigo, tocar no meu coração sobre o, o rumo que Deus deseja que eu gravasse, desejasse que eu gravasse algum vídeo. E eu estava esperando Deus falar comigo, uma resposta de Deus. E essa semana Deus veio falando bem forte no meu coração sobre o propósito que Ele entregou na minha vida, o propósito que Ele entregou nas minhas mãos. E eu venho fugindo desse propósito há bastante tempo. Eu venho tentando não cumprir com essa ordem que Deus vem me dando há bastante tempo. E Ele vem me ensinando bastante coisas, vem me mostrando bastante coisas, me permitindo viver bastante coisas na presença dEle. Mas chegou um ponto que eu não posso mais retroceder e eu não posso mais me acovardar e deixar de viver esse propósito que Ele preparou para mim. Eu estava meditando na palavra de Deus e o Espírito Santo estava tocando meu coração sobre esses tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo que o inimigo está usando o próprio Evangelho para nos confundir. Estamos vivendo um tempo que o inimigo não precisa trazer coisas de fora para nos afastar de Deus. Ele está usando o próprio Evangelho para nos afastar de Deus, pois ele está nos iludindo com coisas que a gente acha ser corretas, que a gente acha ser certas, que a gente acha ser a base do Evangelho, mas na verdade muitas dessas coisas são ilusões que o inimigo vem nos enganando. Infelizmente, ele vem colocando esses ensinos, ele vem colocando essas ideias nas nossas cabeças, já vem há algum tempo assim. E o evangelho tá confuso. A igreja está confusa, a igreja tá um pouco perdida. Nós vemos grandes homens, grandes líderes, sim, que têm a presença de Deus, mas o Espírito Santo me tocou bem forte que esses grandes homens, esses grandes líderes, assim como eu, nós não, e muitos outros, nós não estamos fazendo o que nós fomos chamados, que é para tirar essa ilusão desse evangelho confuso. Por que esse evangelho confuso? Eu vou explicar sobre o que eu estou querendo dizer. Nós estamos vivendo num tempo que a maioria das coisas é por status. A maioria das coisas é pelo que eu vejo. Eu julgo pelo que eu vejo. Não julgo pelo que é, mas pelo que vejo. Nós estamos vivendo um tempo assim. E estamos vivendo um tempo em que as coisas que Jesus falou, o inimigo foi selecionando algumas dessas coisas para se sobressair sobre outras que o próprio Jesus falou, que tem a mesma importância ou até mesmo importância maior do que essas que nós colocamos como a base principal do Evangelho. Eu vou ler aqui um pedaço de um texto em Mateus, quando Jesus estava pela Galileia, pregando, curando os enfermos, curando os doentes, expulsando os demônios. Jesus começou a explicar para o povo algumas palavras e eu quero ler alguma dessas palavras para os irmãos, para que a gente possa compreender
porquê desse assunto que eu vim falar com vocês. Esse texto se encontra em Mateus 5. Vou começar a ler do 16 para a gente poder compreender melhor aonde eu quero chegar. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz assim: Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está no céu. Não pensei que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passe o céu e a terra, aqui está um iota, mas é pela tradução dessa Bíblia. Um J ou um traço de letra não passará da lei até que tudo seja cumprido. Portanto, qualquer que quebrar um desses mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor do reino do céu. Aquele, porém, que o praticar e ensinar será chamado grande no reino do céu. Até aqui, só até aqui, sem a gente colocar ideias, raciocínios, colocar teologias e não sei o que em cima dessa palavra. Se a gente ler e compreender simples o que essa palavra está dizendo, só esse pedacinho aqui a gente já vai ver que a base do evangelho que nós estamos vivendo tem alguma coisa errada, tem alguma coisa confusa. Só desse pedacinho de texto. Mas eu vou continuar. Porque eu vos digo que se a vossa justiça porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino do céu. Aqui Jesus está falando alguma coisa que se for bater de frente com esse evangelho que a gente vive hoje, vai ter um confronto. Porque aqui Jesus está falando, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. E eu vou continuar. Ouviste que foi dito pelos antigos: não assassinarás, mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: quem quer que sem motivo se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão racá estará sujeito ao concílio, e a qualquer que lhe disser és tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar tua oferta. Essa parte aqui todo mundo lembra, né? Por quanto se trouxer tua oferta no altar. Mas essa parte antes que está dessa da oferta aqui, o evangelho de hoje não quer lembrar. Olha, eu, porém, vos digo: quem quer que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão racá estará sujeito ao concílio. E qualquer que lhe disser és tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Então aqui está falando, antes os antigos diziam: não assassinarás, qualquer que assassinar está sujeito a julgamento. Aqui Jesus já está dizendo: não precisa assassinar para estar diante sujeito a julgamento. Aqui, qualquer que disser que o irmão é tolo está sujeito ao fogo do inferno. Então aqui já tem um confronto. Aqui já está totalmente diferente do evangelho que nós estamos vivendo hoje. Porque o evangelho que o inimigo tentou implantar dentro das igrejas, esse evangelho amoroso, esse evangelho doce, macio, sim, Jesus tem essa parte, mas essas mesmas falas aqui também são do próprio Jesus. Então nós não podemos morder um pedaço e jogar o resto fora, não é? A mensagem de Jesus ela é completa. E esse tempo que nós chegamos é um tempo crucial, um tempo em que Jesus está levantando. Jesus está falando. Essa semana o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. O Espírito Santo tocou muito forte em mim e me confrontou bastante, me tocou, eu como um covarde, porque eu não estava tendo coragem
de gravar sequer uma mensagem sobre isso. Quem dera alguém me convidar para pregar e eu ter coragem de ir lá e pregar sobre isso. Eu não estava tendo coragem. Mas eu pedi o Espírito Santo para me mostrar que medo é esse que eu estava tendo. Da onde é esse medo? Pois se tudo que eu tenho é de Deus, e se tudo que eu confio é em Deus, eu não me apego em nada. Então, onde que está esse medo? Eu pedi a Deus para o Espírito Santo me encher, para eu conseguir entender e compreender. E isso não está acontecendo só comigo, está acontecendo com muitos homens de Deus, homens que são ungidos, têm o dom da palavra, homens que levanta, quando começa a pregar, ele junta multidões, mas quando ele chega na frente do púlpito para falar, as palavras travam, ele não consegue entregar essa mensagem. Ele entrega outra mensagem porque as palavras travam e não consegue entregar essa mensagem que no nosso tempo é a mensagem que Deus quer que seja entregue. A gente não pode, igual eu disse, a gente não pode morder um pedaço e jogar o restante fora. A palavra de Deus, o que Jesus disse, a gente tem que analisar tudo. E aqui está dizendo muito claro, e eu vou continuar. Portanto, se trouxeres tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e segue o teu caminho. Primeiro reconcilie-te com teu irmão e então venha oferecer tua oferta. Entra em acordo rapidamente com teu adversário, enquanto tu estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e tu seja lançado à prisão. Na verdade, eu te digo que de nenhuma forma sairá de lá, enquanto não pagares o último quadrante. Ouviste que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Aqui a lei dizia isso, não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. E se o teu olho... Aí aqui está dizendo que se você olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério em seu coração. Só que aí tem mais um versículo embaixo. O que esse versículo diz? O que eu tenho que fazer então? Aqui está dizendo, ó, e se o teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perder um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te ofender, corta e lança para longe de ti, porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. Aí aqui, ó, mais embaixo um pouquinho, lá no 29, diz assim, eu porém vos digo, ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Se algum homem te processar na lei e tomar a tua túnica, permita-lhe levar também a tua capa. E que qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele 2. Dá a quem te pede, ao que quiser tomar de ti emprestado, não lhe vires as costas. Ouviste que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo, abençoai o que vos amaldiçoa, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz com que seu sol se levante sobre os maus, sobre os bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazeis os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Da mesma forma, até os publicanos, sede vós, pois perfeitos, como perfeito o vosso Pai que está no céu. Então aqui, eu não vou ler mais, que todo mundo conhece, sabe que isso é muito grande, só que mesmo a gente lendo bastante vezes essas palavras, Mateus, um livro bem conhecido, porque a gente está sendo ensinado, o inimigo está confundindo a mente da igreja. A gente está sendo ensinado a prestar atenção e anotar
só aquilo que Ele quer que a gente note, que a gente repare, que a gente dê ouvidos só para aquela mensagem que Ele quer. Porque Ele não vai trazer coisas de fora para enganar e iludir o povo de Deus. Não, Ele vai usar a própria palavra de Deus. Porque Ele sabe que coisas de fora para atingir o povo de Deus vai ficar com o pé atrás. Mas a própria mensagem, para enganar, iludir, atrasar, esconder, ele vai usar e o povo de Deus vai aceitar, e é o que está acontecendo há algum tempo já. O povo de Deus está aceitando a receber só aquilo que o inimigo quer que o povo de Deus escute e aceite, coisas que o povo não está sendo edificado, porque a mensagem ela não tem que ser escutada em partes, ela não tem que ser seguida em partes, ela não tem que ser obedecida em partes, ela tem que ser obedecida em completo. Você tem que comer o rolo inteiro, como o anjo entregou para o profeta, aquelas palavras, aquilo era doce, uma delícia, né? Então aqui confronta completamente o evangelho que a gente está vivendo hoje. O Espírito Santo tocou muito forte no meu coração essa semana. O Espírito Santo me constrangeu muito essa semana. Até quando, Daniel, você vai fugir do seu propósito? Até quando você vai ficar se acovardando? Você vai ser esse covarde que eu te entrego uma palavra, uma mensagem, faça acontecer para você chegar lá e falar aquilo que eu falei, que eu mandei, e na hora que você chega lá, de repente você muda e entrega outra coisa. E eu me constrangi. Eu fiquei decepcionado comigo mesmo, eu fiquei triste. Conversei com meu irmão Joaquim essa semana. Aliás, conversei com ele hoje eu estava conversando com ele, falando para ele: Joaquim, eu queria entender por que essa covardia, Joaquim, esse medo que existe na gente, em mim, e Deus falando comigo, Deus falando com a gente. Você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, Deus está mandando entregar essa mensagem verdadeira. Não corra. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito importante. Se a gente não fizer a nossa parte de entregar essa mensagem verdadeira, esse evangelho do reino, o que a gente vai prestar conta no fim dos tempos? A gente vai prestar conta do quê? O que a gente vai dizer para Deus quando a gente se encontrar lá? O que nós vamos falar? Eu acho que se a gente tá com algum problema, igual eu disse para Deus, eu disse, conversando com o Joaquim, disse para o meu irmão Joaquim, que eu não entendo essa covardia. Se a gente tá com esse problema, orar e pedir para Deus para que a gente tenha o dom e a força suficiente para a gente não se acovardar e não deixar de cumprir esse propósito. Porque esse evangelho que nós estamos vivendo hoje, por mais que muito do que seja falado aí seja uma coisa linda e bonita e maravilhosa, e a graça é linda mesmo, a graça é um dom imerecido por cada ser humano que Deus fez, mas o próprio Jesus, que é o autor da graça que a gente recebeu, ele vem aqui e quebra completamente essa palavra desse evangelho macio, quebra completamente essa palavra desse evangelho frio, esse evangelho morno e sem graça. Jesus vem aqui e quebra completamente, porque se a gente for analisar a palavra inteira, Jesus vem aqui e fala: ó, se na lei vocês tinham que obedecer, agora na graça vocês vão ter que fazer muito mais para merecer, muito mais. Isso não é minhas palavras não, irmão, isso é a palavra de Deus. Isso é a mensagem da graça de quem o próprio. Isso aqui não é palavras minhas, irmãos. Eu acho, sinceramente, que nós temos que repensar o nosso entendimento do evangelho.
Nós temos que reler a Bíblia toda, devagar, com calma, compreendendo cada linha, cada detalhe, absorvendo tudo sem jogar nada fora, porque tudo é útil, tudo é importante, porque o evangelho que nós estamos vivendo no nosso tempo, que não dá fruto, ele está errado, porque se ele não está dando fruto, se ele não está enchendo com o Espírito Santo, se ele está fazendo as pessoas cometer coisas estranhas. Eu estava pensando só, eu e Deus, sobre uma coisa. Inclusive eu queria comentar com meu irmão Joaquim lá, eu até esqueci de comentar isso com ele. Quando eu era criança, eu ia na igreja, uma igreja que tem aqui perto de casa. Inclusive o pastor de lá era o pastor Valdeir, um amigo nosso. Uma benção a igrejinha era pequenininha, hoje ela é uma igreja bem grande aqui perto. Eu lembro que eu ia na igreja, a gente ia pro monte, eu era só uma criança, eu tinha, não lembro quantos anos, 10, 11, não lembro. A gente orava, a gente sentia a presença de Deus de uma maneira que a gente ficava constrangido. A gente via aquelas crianças falando com Deus, orando em línguas. Você via que não era nada forçado, nada por status, nada por aparência. Você via que aquilo era profundo, era no fundo da alma que saía. Aquilo saía assim, ó, com amor. Hoje a gente não consegue ver isso. A gente não consegue ver isso. Nem se for uma conferência bem com muitos homens de Deus ali dentro, a gente custa ver isso, meus irmãos. Será que não está deixando muito claro que esse evangelho que a gente está vivendo, que a gente está pregando, que a gente está se envolvendo, não tem algo de errado? Porque Jesus disse que nós conhecemos a árvore pelos frutos que ela dá. Então nós podemos conhecer se o evangelho que nós estamos vivendo é verdadeiro pelos frutos que ele dá. E quais são os frutos do evangelho? Os frutos do Espírito, o Espírito Santo. Então, irmãos, eu acho que a gente tem que repensar sobre esse evangelho que nós estamos vivendo, sem mastigar alguma coisa e jogar o pedaço fora. A gente pega, saboreia por inteiro esse alimento, para que a gente possa, desse alimento por inteiro, ter os nutrientes necessários para que a gente sobreviva. Os irmãos me entendem espiritualmente, pois esse é o nosso alimento espiritual. Se a gente não saborear ele por completo, sem jogar nada fora, levando em consideração tudo que Jesus falou, sem colocar as nossas ideias, os nossos pensamentos. Eu sei que existiu muitos grandes homens de Deus, Charles Spurgeon, George Milley, Billy Graham e não sei quem, e tanta gente, meus irmãos. Eu sei que existiu tantos homens de Deus, mas nenhum deles foi mais importante que Jesus. Se a gente não colocar isso na nossa mente, se a gente não compreender que Jesus é a nossa base de ensino e a nossa base de doutrina, nós vamos falhar. Se a gente não compreender, nós vamos falhar. Nós temos que começar a cumprir a palavra de Deus em todas as suas linhas de acordo com o que Jesus falou. Porque se a gente não fizer isso, é melhor que a gente saia e viva outra coisa, a não ser que a gente queira viver o evangelho por completo. Irmãos, isso é muito necessário. Eu vou pedir uma instrução do Espírito Santo, vou orar esse restante da semana para Deus tocar no meu coração, me entregar uma mensagem que possa edificar a gente, que a gente possa crescer juntos. E você também aí,
Se você sentir o Espírito Santo, sentir a presença de Deus sobre este tipo de mensagem verdadeira mesmo, grava um vídeo aí, me marca, me chama aí no direct para mim poder compreender também da palavra de Deus que eu necessito. Nós necessitamos, irmãos. Nós estamos num tempo que nós necessitamos um dos outros para pregar o evangelho verdadeiro, para compreender e aprender a palavra verdadeira de Deus sem teologia humana, querendo ditar o que nós devemos pensar, o que nós devemos fazer. Não, irmãos. A palavra diz claramente que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Vamos seguir o que a palavra diz e vamos estudar o que a palavra diz, baseado no que Jesus ensina. Por mais que tiveram grandes homens que fundaram as grandes doutrinas, foram bênçãos. Eles foram bênçãos nos seus tempos. Eu compreendo a sua maneira de pensar, mas eles não são mais importantes do que Jesus, meus irmãos. Eles não são mais importantes que Jesus. Vamos nos moldar de acordo com a mensagem que Jesus nos entregou para viver. Eu espero que você compreenda essa mensagem. Eu espero que Deus toque no seu coração, para que você faça um vídeo aí, me marque os nossos irmãos, para que a gente possa crescer juntos, irmãos. Crescer juntos. Nós temos que romper. Se o evangelho não está dando fruto, é porque algo está errado, irmãos. Note, se está fria a igreja, é porque o evangelho tem algo errado nele, irmãos. Se não está dando obra, é porque tem algo errado, irmãos. Não vamos ser hipócritas. Não vamos ser hipócritas, não, irmãos. Vamos acordar enquanto ainda é tempo. Fica na paz. Deus abençoe cada um. E não esquece. Vamos estudar a palavra e crescer juntos. Até a próxima. Fique com Deus. Até mais. Deus abençoe cada um aí.